Seja muito bem-vindo a mais um episódio do VibraCast, esse podcast que chama aqui para conversar lideranças de tecnologia, executivos, CTOs, CIOs, que são aquelas pessoas que estão tomando as decisões mais difíceis frente ao mercado de tecnologia nesse momento tão turbulento que a gente está vivendo, com a IA bagunçando todo o cenário para a gente. Eu sou o Leandro Oliveira, eu sou host de vocês aqui nesse podcast, sou CEO e cofundador da Vibra. Nós somos uma consultoria de tecnologia que ajuda as empresas a remodelar os seus processos de software, trazendo a IA como pilar fundamental. Com isso, a gente consegue ajudar as empresas a encurtar, a diminuir os seus processos em 80% e 85%. Ou seja, o que demorava 3 meses, as empresas estão conseguindo agora escrever em 1 mês com um processo feito para um cenário com IA. Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante que nos últimos meses tem ficado muito ativo no cenário de IA dentro do desenvolvimento de software, que é o desenvolvimento com agentes. Nós viemos aí nessa jornada de copilotos, de prompt engineering, né? E agora a gente chegou nesse cenário onde agentes começam a entrar de fato no fluxo. E aí conceitos como a Agent Factory começam a ganhar mais destaque. E para falar desse tema aqui comigo, tenho o grande prazer de ter aqui o Leonardo Loureiro. É um amigo e aqui também CTO da Senior Sistemas. Vou ler aqui a apresentação do Leonardo para não deixar nada de fora. O Leonardo, ele é CTO da Senior Sistemas, uma multinacional com mais de 37 anos de atuação, que hoje atende mais de 14 mil grupos econômicos no Brasil e na América Latina. Ele tem mais de 2 décadas de experiência em liderança de tecnologia, arquitetura, dados e inteligência artificial, com passagem por empresas de diferentes setores e atuação direta em iniciativas de transformação digital em escala. Ao longo dessa carreira, tem conectado visão estratégica com execução técnica, liderando plataformas digitais, estratégias de dados e adoção de IA em ambientes complexos. Leonardo, meu querido, muito prazer ter você aqui com a gente. Fica à vontade para se apresentar. Opa, obrigado, Leandro. Prazer, pessoal. Leonardo, acho que o Leandro já falou tudo. Estou à frente do time de novas tecnologias, dados, inteligência artificial, pesquisa e inovação aqui da Senior. E estamos aqui hoje para comentar um pouco das nossas iniciativas, da nossa jornada nesse mundo de programação com agentes, desenvolvimento de produtos com agentes. Então vai ser um bate-papo bem legal. Maravilha, Leonardo. Obrigado mais uma vez aí pela tua presença e disponibilidade. Bom, vamos lá, vamos cair direto nas perguntas aqui, porque aqui é o papo para executivo, né? Para a gente sair daqui com know-how já para aplicar no dia a dia da sua operação ainda hoje. Então vamos lá, Léo. Quando você fala de Agent Factory, o que isso significa na prática dentro do fluxo real de desenvolvimento de software na Senior? Então, Leandro, acho que para a gente começar a falar do desenvolvimento com agentes, a gente tem que voltar um pouco ali de quando surgiu a IA no nosso ambiente corporativo, né? Então, quando surge a questão do vibe coding, do copilot, do cursor, nós aprendemos 3 lições que nos levaram para esse cenário, a essa iniciativa de desenvolvimento com agentes. Quais foram essas 3 lições? A primeira, nós colocamos IA, né, de novo, cursor, copilot, para os nossos desenvolvedores, né, distribuímos e falamos, usem, façam aí do jeito que vocês acham que vai tirar o melhor proveito. E eles começaram a usar. E o que a gente aprendeu quando deu de forma livre para as pessoas, elas usaram da forma que elas queriam? Teve gente que teve times, pessoas, áreas que tiveram resultados muito bons, outros ainda nem tão bons. Quando a gente olha o indicador geral nosso, voltando para o ano passado, para 2025, nós tivemos assim, em torno de 20% de ganho de produtividade. Mas Legal. nesse cenário, nessa primeira lição nossa, a gente viu que teve times que ganharam uns 30%, 40%, até 50%. Então, por que tem times que ganham tanto e a produtividade geral ainda está em 20%? Acho que essa foi a primeira pergunta que nós nos fizemos. A segunda pergunta não foi olhando mais para times, mas para momentos específicos da jornada, né, para etapas do processo de desenvolvimento. Legal. Então, a gente viu que algumas etapas conseguimos acelerar em 60%, 70%, né? E daí? Mas, de novo, por que eu acelero algumas etapas tão grande assim e o fluxo geral, a produtividade geral, ainda estava lá na casa dos 20%, 30%? Então, a gente teve que se perguntar isso. E essa segunda pergunta nos levou para a terceira. Enquanto eu continuar automatizando etapas de forma individual, mudando, mexendo, automatizando o meu as-is, será que eu vou atingir o resultado que eu quero? Será que eu não preciso rever o processo como um todo? Então, essas 3 perguntas. Como é que eu pego as melhores práticas de cada time? Por que alguns times ganham 80%, 70% e outros não? E divulgo essas melhores práticas. Como é que eu deixo de olhar só para pedacinhos da minha esteira e olho para a minha esteira como um todo? E o terceiro ponto, que é o mais importante,
como é que eu reviso o meu processo como um todo? Eu não quero automatizar o meu as-is. É antigo já, né? No mundo de tecnologia, a gente fala que não é só uma questão de automatizar se o processo não está legal. Sim. Você primeiro tem que ver o processo, ver a entrega de valor desse processo. Então, quando a gente junta esses três, né, de revisão de processo, de olhar o todo, do desenvolvimento de software, de colocar um produto de valor na mão dos nossos clientes e de transmitir esse conhecimento, essas boas práticas para todos os times, nasce o nosso projeto de desenvolvimento de agentes, né, o nosso Agent Factory. Eu vou até comentar o nome do nosso projeto, é Speed, de velocidade, né, em inglês. Sim. E nós pensamos nesse nome porque no começo do ano teve o lançamento comercial, nosso lançamento de vendas, e o discurso do nosso lançamento de vendas era race. Então a gente pensou, beleza, se para ganhar a corrida de vendas, a gente tá, se estamos numa corrida de vendas, que é o nosso race, a gente precisa de velocidade. Então, o Speed chegou para dar essa velocidade na nossa corrida de vendas. Sensacional, Léo. E o interessante é que você falou sobre essa jornada, que é o que a gente tem visto muito nas empresas que a gente tem conversado. Começa-se com aprendizado e melhoria contínua, né? E aprendizado bem no formato da aplicação científica, na prática, né? Eu vou lá, faço um cenário de hipótese, aplico, vejo os resultados, aprendo o que faz sentido, a gente leva para o todo e vai expandindo, né? Então, é uma jornada bem comum mesmo, e bacana ver que vocês têm conseguido evoluir bastante. E os ganhos que você citou aqui já são bem expressivos, né? Cara, vamos passar para a próxima pergunta agora aqui. Desculpa. Leandro, só corroborando o que você falou, né? Acho que essa fase inicial, acho que muitas poucas empresas, o líderes sabiam ainda como usar a IA para tirar o valor real. Sim. Então, essa fase inicial de dar a IA, né, dar as licenças, ferramentas para as pessoas, e deixar elas descobrirem, né? Elas estão ali no dia a dia de trabalho, elas sabem onde dói mais, e depois entender como é que você coleta essas boas práticas. Isso gera muitas hipóteses, né? Várias hipóteses você vai descartar, mas vai gerar aquelas hipóteses que estão entregando o valor verdadeiro. Acho que isso é um bom começo para todos os times, todas as empresas. E não é uma jornada rápida, né? É um processo não, aí que... Não é. Eu acho que eu vejo muito no mercado o pessoal buscando a solução, aquela bala de prata, né? Que vai ser plug and play e vai ser, né, felizes para sempre, né? Mas é isso aí, cara. O dia a dia de quem está lidando com isso de verdade, fazendo acontecer ainda mais numa estrutura corporativa grande e complexa como a Senior, né? É um processo de evolução. Leonardo, vamos lá para a segunda pergunta. Quando a gente fazem parte de fato do fluxo de desenvolvimento, o que muda de forma concreta na rotina da dinâmica dos times? Agora vamos entrar um pouquinho dentro dos times. O que você percebeu quanto a isso? Olha, acho que um dos principais pontos de mudança é aonde que nós vamos, onde que o time vai dedicar esforço, né? Aonde que eles vão concentrar o tempo deles, o trabalho deles. Gerar código, acho que já está mais do que provado aí de que a IA consegue gerar código, né? Então, sim, só isso não é o diferencial. O diferencial passa a ser como é que você define melhor os seus problemas, como é que você define melhor a necessidade do seu negócio, como é que você define melhor o valor que você quer entregar para aquela sua empresa, para os seus clientes. E nessa mudança de não é só sair executando, mas parar, pensar, entender o problema, entregar a entrada de valor, muda a forma com que as pessoas do time se relacionam e muda algo que ainda é um pouco incerto, acho que até aqui na Senior, acho que talvez em algumas outras empresas, a gente pensa até em qual é o papel de cada pessoa dentro do time, né? Se agora gerar código é tão mais rápido, qual é o papel do desenvolvedor? Se agora testar você consegue ficar totalmente automatizado, qual é o papel do tester? Então, essa redefinição de papéis, que é algo que a gente está aprendendo ainda, mas você já vê isso acontecendo. E acho que a mudança mais importante é que todos esses papéis eles passam a não só trabalhar mais junto, mais próximos, mas eles passam a discutir mais negócio. Eles passam a ter que entender melhor qual é o problema que eles querem resolver, né? Então, essa mudança de maior contexto de negócio, entender melhor a necessidade do cliente, aonde você quer chegar, né? Qual é o valor, eu acho que isso mudou o dia a dia de trabalho dos nossos times aqui na Senior.
Sim, é realmente uma mudança de papel, né? A gente vê isso começando muito forte pelos desenvolvedores, né? Que deixaram de escrever código, começaram a olhar mais para essa visão de negócio, o que, no meu ponto de vista, torna o desenvolvedor muito menos operacional e mais estratégico. E quando você extrapola esse conceito para o resto do processo como um todo, né? De desenvolvimento, esse ganho ainda fica mais nítido, né? Então, realmente, eu acho que é uma evolução para algo muito mais estratégico, muito mais inteligente, né? Do que o mão na massa, né? Exato. Leandro, tem uma frase antiga, né, que você já deve ter ouvido, reclamações dos times de tecnologia que eles não querem ser pastelaria, né, não Aham. querem só ficar retirando pedido e Sim, executando pedido. E eu acho que toda essa revolução do modelo agente, desse modelo cognitivo, ele ajuda muito em resolver esse problema, né, porque ele força as pessoas a entender o que deve ser feito, né? E não só ficar tirando pedido. Porque uma vez que você tem um pedido bem definido, tá fácil, tá mais rápido hoje de você executar ele. O problema é executar o pedido, né? As squads exato. elas deixam de ser orientadas por tarefas e passam a ser cada vez mais orientadas por valor, né? Por necessidade do cliente mesmo. Sim. Para você que está nos acompanhando aqui, acho que ficou claro na fala aqui do Leonardo de não é não é uma questão de ferramenta, não é uma questão de um ganho individual, né? É uma reformulação de processo. O Leonardo citou alguns pontos aqui que, quando a gente olha aqui no modelo que a gente ajuda as empresas a aplicar, que é o Squad Cognitivo, nós sempre entendemos que tem 4 pilares, né? O primeiro pilar deles é a questão de processo, que é o que o Leonardo citou muito bem. Temos que reformular processo para a gente ter ganhos reais. Segundo, é a redefinição de papéis. Realmente, os papéis das pessoas dentro do ciclo de desenvolvimento, que era feito 100% por pessoas, no momento com IA mudam, né? O terceiro ponto é agentes e automações, que daí é o que mais o pessoal está olhando, né? A parte ferramental, né? Mas isso é só um dos cenários. E o último é uma questão cultural, né? Que daí realmente impacta na cultura de trabalho das pessoas, né? Leonardo, a gente tem visto algumas empresas que a gente vem ajudando nesse processo sobre alguns desenvolvedores que têm 20 anos de casa, né, 30 anos de mercado, vamos dizer assim, né? É uma quebra de paradigma, né, para essas pessoas mudarem completamente sua forma de operação num processo novo e num cenário onde o hype e o momento que a gente está vivendo a IA vai empurrando obrigatoriamente a galera, né, para ir ou dar um salto ou vai cair num abismo, né? É um cenário complexo. Leonardo, vamos para a próxima pergunta. Você já citou sobre alguns ganhos reais que vocês tiveram, né? Mas eu queria só sinalizar um pouquinho melhor. Qual foi o primeiro que você notou de cara, assim, quando vocês começaram a aplicar esse processo de agentes dentro do cenário de desenvolvimento de software? É velocidade, é custo, qualidade? O que te chamou mais Boa, atenção? boa. Primeiro, como eu comentei no início, Leandro, assim, como o processo começa ainda olhando por partes, a gente viu ganhos muito altos em partes do processo. Uhum. Então, entregas, desenvolvimento mesmo, parte de programação, de code, de algumas features que estavam previstas para demorar meses e semanas, a gente passou a entregar em dias e horas. Legal. Né? Foi o primeiro ganho que a gente viu muito claro. E isso foi importante porque quando a gente acelerou muito algumas dessas etapas, ficou mais claro o gargalo das outras etapas. Uhum. Então, antigamente, se você tinha uma feature que demorava 10 dias para você entregar, para você desenvolver, e 2 dias para fazer teste, 1 dia para fazer review, esse 2 dias do review passava batido perto dos 10 dias. Sim, Agora, esses 10 dias viraram horas. Então, esse 2 dias passou a ser parte crítica. sim. Então, foi fundamental para a gente ver esse gargalo e poder revisar o processo, como você disse muito bem, olhar para o todo. E quando a gente começa a olhar para o todo, né, a gente viu, acho que o principal ganho foi para esse ano aqui já, nós já conseguimos antecipar o roadmap de vários produtos. Então, a gente tem um roadmap, né, que ocupa o ano inteiro, né, de janeiro até dezembro, e muitas das entregas que estavam previstas para dezembro, a gente já temos um planejamento de entregar elas até outubro, setembro e, em alguns casos, até agosto. Isso está nos forçando agora a revisar o roadmap, a ver o que mais de valor que a gente consegue entregar, né, para caber nesse nosso plano de 2026. E esse é muito da nossa ideia. A gente não quer ganhar velocidade, a gente quer entregar mais valor. Então, agora a gente consegue revisar o nosso roadmap, entregar mais valor, o valor ele vai crescendo de forma exponencial, sem precisar crescer time, sem precisar de recursos adicionais.
Então, essa redução de custo e antecipação de roadmap já é um ganho claro nesse começo de 2026. É legal, que é a questão de você comentar sem gerar custos adicionais, né, de aumentar headcount, né, para a gente ter que entregar software, né. Acho que a IA equaliza muito essa balança que a gente vem vendo nos últimos anos aí, aquela disparidade sempre, né, de nossa, falta de desenvolvedores, né, para o volume de demandas. A IA eu acho que conseguiu muito rápido equalizar essa equação, né. Agora você tocou num ponto, Leonardo, que eu acho que eu queria explorar um pouquinho melhor. Você comentou, beleza, uma coisa agora é eu gerar velocidade, uma outra coisa é eu gerar agora impacto de negócio, né. Vamos olhar para essa parte de negócio, o que foi para produção, né. Você já consegue visualizar ou já concretizar, tipo, olha, a gente conseguiu amplificar faturamento, abrir novas linhas de receita. Como é que você vê esse impacto de ROI, né, o que a IA já gerou em termos de aceleração, mas agora falando, né, lá em mercado mesmo? Já consegue observar? Já, mas até antes da gente colocar em produção, acho que um dos grandes diferenciais da Senior não é só o produto e a feature por si só, né? Mas é a confiança que a gente passa para os clientes, né? Uhum. É a segurança que a gente está de que os dados deles estão num lugar que não vai ter vazamento, controle de privacidade, toda a questão de compliance, regulatório. Então, toda essa base dá confiança de que o nosso software vai entregar o valor que precisa e de forma consistente e sustentável. E a primeira coisa que a gente percebe, né, quando a gente fala de IA, é muito fácil gerar o código, mas para fazer um piloto, para fazer uma POC com o cliente, quando você vai para a produção, você precisa ter controles que num primeiro momento você ainda não tinha no código padrão, vamos dizer assim, gerado por IA. Uhum. Então, a primeira coisa para a gente poder entrar em produção é como é que eu treino, ensino a minha inteligência artificial, os meus agentes, os meus modelos que eu tenho aqui dentro de casa, a criar um produto não só de forma rápida, mas que respeita toda a questão de segurança, de compliance, que dá a confiança que os clientes têm na Senior. Isso é importante, a gente nunca pode quebrar essa confiança. E sim, depois que a gente consegue ter essa garantia dessa confiança, já colocamos produtos em operação, e aqui tem a velha máxima, né, da experimentação. Teve produtos que a gente colocou em produção e que teve, até o momento, baixa aderência, né? A gente está revisando esse produto para entender como é que ele ganha mais aderência. E tem produtos que têm uma monetização bem legal, né? Acho que até um modelo importante nosso é nosso modelo de agentes. Então, nós temos vários agentes de IA, eles auxiliam os clientes, né, automatizam tarefas, você deixa de ser um modelo de clicar em botão, de percorrer telas e passa a ser muito mais conversacional, e ele já tem uma recorrência de receita bem interessante para os nossos clientes, e para o cliente esse é o grande diferencial, né? Ele pode usar IA sem precisar recorrer aos Shadow AIs da vida, né, as AIs paralelas, Sim. e com a confiança de que o dado dele está numa empresa que preserva a privacidade daquele dado e obedece toda a parte de regulamentação necessária para entregar valor para aquele cliente. Então, resumindo aqui, a resposta é: para entrar em produção, você tem que ter uma boa governança, senão você não consegue, e com essa boa governança você tem uma receita recorrente, e não uma modinha temporária. E esse é o nosso grande objetivo, né? Colocar os produtos em produção e fazer com que os clientes usem ele de forma constante, e não só para embarcar na moda da inteligência artificial. Legal. Eu ouvindo você falando aqui, Leonardo, me lembrei do Hackathon, do final do ano passado, né, que você me convidou para participar lá da banca. Até obrigado por ter tido esse convite. E foi muito legal ver as soluções que o pessoal conseguiu fazer. E foram quantos dias? 2 ou 3 dias? Foram 2 dias. 2 dias de nossa. programação. O terceiro dia foi só a votação, a premiação. Não, eu fiquei impressionado com algumas soluções lá que a gente que trabalha com desenvolvimento de software há muito tempo, né? A que ganhou, inclusive, que me chamou bastante atenção, que foi de valuation, né, de empresas. Ela estava redonda, pronta, e isso ali eu pensei, nossa, uma solução como essa a gente demoraria meses para sair do papel da forma que saiu aqui, pronta para ir para o mercado, para comercializar. Então, putz, realmente dá para ver que a Senior já está olhando para isso há bastante tempo, já está incentivando, né, os seus times. Eu acho que essa questão da adoção da cultura de IA, né, ou AI First, né, que o pessoal tem citado muito, começa muito vamos dizer assim, da presidência até o estagiário, vamos dizer assim. Tem que ser uma transformação completa, porque senão o negócio não anda, né?
Bom, Leonardo, seguindo aqui, tem uma pergunta que eu tinha separado aqui, mas acho que a gente acho que vai repetir um pouco, que é a questão dos ganhos em relação ali ao pipeline, né? Não sei se quer complementar algum ponto nesse sentido, né? De como o que muda na forma que o software é produzido em relação ali ao pipe de desenvolvimento. A gente já falou bastante sobre isso, mas se quiser complementar algum item. Não, só vou pegar um gancho, né? Você comentou do hackathon que nós fizemos no final do ano passado. Há poucas semanas agora nós fizemos um outro hackathon e só reforça o que a gente falou agora há pouco, Leandro, de que muda a interação dos times e a preocupação com necessidade. Então, o hackathon de 2 semanas atrás também foram 2 dias e os times ficaram mais de um dia, então mais da metade do tempo só para contextualizar negócio. Eles ficaram mais da metade do tempo tentando entender qual é a necessidade de negócio, quais são as regras, o valor, e depois de mais de 50%, 60% do tempo, que realmente foi para execução, que realmente foi para a criação do software. Então, essa dinâmica de pensar na necessidade de negócio, de qual é a base de conhecimento e de aprendizado que está sendo criada para você não repetir os erros ao longo do processo, acho que essa é a grande alteração do pipeline, né? Mais tempo foco no negócio, mais tempo entendendo aquilo que precisa ser feito e não simplesmente fazendo, para que quando tiver execução, né, da IA, para quando ela for automatizar essa execução, ter menos erro e você ter um aprendizado contínuo a partir desse fluxo inteiro. Não, é exatamente isso. Ontem, inclusive, o Everton, nosso CTO que você conheceu, inclusive ele vai estar aqui em algum dos próximos episódios, ele fez uma postagem ontem que já teve mais de 60 mil impressões, que ele trouxe exatamente esse comparativo dos processos, né, vamos dizer assim. Antes, né, tinha a questão do PO, vai para o Tech Lead, vai para o desenvolvimento, dentro do desenvolvimento tu encaixa ali a pecinha da IA. O pessoal está tentando fazer isso, né? Pega um processo tradicional que sempre trabalhou e tenta encaixar ali a pecinha da IA para tentar ter ganhos aonde antes o problema era a geração de código. Agora, com um novo processo onde a gente tem esse conceito cognitivo, né, que a gente mescla duas inteligências, humana com IA, o grande gargalo não é mais construção de código, mas sim contexto e orquestração dos diferentes papéis, né, das cognições das pessoas do time com os agentes. Ali que está o gargalo atual. Porque a gente escuta muito ainda várias empresas tentando aplicar IA, falando sobre, olha, 40% do código gerado pela IA é alucinação, tem que ficar lá revisando o código. Então você pegou um processo que já era travado e criou mais uma etapa que é a revisão de código da IA, que demora pra caramba ainda, né? Então, tipo, a pessoa ainda se desgasta mais ali. Existe uma necessidade, de fato, desse reset, né? Desse reset do processo e trabalhar exatamente nesse ponto que você comentou, contexto. A gente já está olhando algumas iniciativas que, inclusive, a gente já está começando a aplicar em alguns clientes nossos de rede neural de conhecimento, onde você tem o insumo não só de um projeto, mas da organização como um todo, para ganho, de fato, corporativo, né? Dessa jornada de introdução de agentes e agent factoring aí no processo. Muito bom, Leonardo. Meu querido, vamos já aqui para a reta final do nosso papo, para a gente ser objetivo aí com o tempo dos nossos ouvintes também. Qual a evolução desse modelo? O que você vê pela frente? O que vem depois, na tua visão? Boa. Eu não sei se todo mundo lembra, Leandro, alguns anos atrás, estava muito na moda o movimento de que todo mundo mesmo, tá, deveria ser desenvolvedor, deveria ser programador. Sim. Tinha o dia do programador, tinha que ensinar programação na escola, né, desde criancinha, linguagens de baixo nível, linguagens de low code, no code, né, para que todo mundo seja programador. E quando a gente olha agora, né, desses últimos meses, anos aí, por causa da IA, eu acho que a ideia de todo mundo ser um programador não tá errada, só que é só mudar a frase. Não é que por que as pessoas, por que tinha esse movimento passado de todo mundo ser um programador? Porque a gente queria que as pessoas criassem as suas soluções. Uhum. E agora você não precisa ser um programador para criar a solução. Tá? Acho que com a evolução da IA, e igual eu falei, quando você ensina a sua IA a respeitar questões de segurança, de compliance, privacidade, regulatória, você consegue com qualquer pessoa seja um criador de uma solução robusta. Tá? Essa acho que é o grande diferencial. E esse é um movimento que, pelo menos aqui na Sênior, nós estamos trabalhando agora, como é que eu transformo os meus clientes, além de usuários,
para que eles sejam também criadores das soluções deles. Olha só. Né? Então, a gente está criando toda essa fundamentação, esse framework, esses agentes, para que o próprio cliente possa criar um agente de inteligência artificial, para que ele possa criar um relatório, um dashboard, sem saber SQL, sem saber qual é o modelo de dados de tabela, e para que ele possa criar o software dele, estender o nosso produto, né, criar extensões, customizações em cima do core do nosso produto, sem precisar programar. Né? Só conversando, ele vai criar novas funcionalidades, novas telas. Então, esse é é isso que eu vejo essa evolução. Sair de usuário para criador. Né? E só para falar da Senior, aqui a gente tem um produto específico com essa função, que é o SAR Studio. Né? A SAR, ela nasceu sendo os nossos agentes de inteligência artificial e agora ela é um estúdio. Ela é uma fábrica de soluções de tecnologia. Então, ela permite que o cliente crie agente, crie relatórios e crie aplicativos sem ser um programador, sem ser um cientista de dados, sem ter uma especialização técnica. Ele só precisa conhecer do negócio e ele pode criar a própria solução de tecnologia dele. Caramba, hein? Disruptivo. Trazer o cliente para a mesa de cocriação, hein? Caramba. Muito legal, parabéns. Isso é importante. Os nossos clientes, né, a gente tem todos os tipos de cliente, mas todo cliente tem a sua particularidade. Sim. Né? E como é que você implementa no seu produto aquela regra específica daquele cliente, aquela necessidade que é só dele, sem mexer no core do produto? Nós vamos dar essa opção para ele. Ele vai poder criar essa extensão, né? Tudo com linguagem natural. Então, esse é o faz todo sentido. Futuro ao longo de 26. Eu acho que agora a gente tem tecnologia para isso, né? Eu trabalhei num projeto há muito tempo, ainda como desenvolvedor, que tinha uma dor similar a essa, que era, na verdade, gerar relatórios, né? E a gente não usava BI nesse software. Então, a gente construiu uma parte ali, uma seção que o próprio usuário conseguia ir lá e fazer o seu SQL um pouco mais alto nível, assim, para gerar um relatório, e montava, né, a tabela lá e tal. Porque realmente, às vezes tem umas necessidades que escapam do nosso olhar ali, ou tem que entrar muito no fundo, entendimento de negócio. Muito legal, parabéns pela iniciativa e pela visão. Realmente, Leonardo, você tem uma visão muito legal de transformação e de impacto disruptivo aí pela frente. Meu querido, aproveitando essa tua visão de longo prazo, então, vamos lá. Pensando nos próximos 2, 3 anos, na tua visão, o que você entende que quem ficou para trás não fez o quê? E quem deu certo fez o quê? Eu acho que quem está tratando essa era agora da inteligência artificial, dos agentes, como você falou mesmo, né, Leandro? Como uma ferramenta, como uma evolução da forma de trabalho, já está para trás, tá? Todo esse movimento aqui do mercado, não é uma evolução da forma de desenvolvimento, ele é uma revolução da forma da gente criar produto, tá? Ele muda, ele não só acelera, ele não só automatiza, mas ele muda a forma com que a gente pensa, a forma com que as empresas e profissionais se relacionam com clientes, com o mercado e uma empresa com a outra. Então, entender que é uma nova era, que exige uma nova abordagem cultural, um novo mindset, uma forma de pensar orientada a valor e não mais a tarefa, a entregas, eu acho que vai diferenciar quem vai ter sucesso nos próximos anos de quem vai ficar estagnado no tempo querendo automatizar o as-is. Né? Não é tecnologia. A IA, lógico, ela entra como um catalisador para essa mudança de era, mas é muito mais. É uma mudança de como se comportar e como enxergar o mercado de trabalho e o mercado de negócio. Né? Criando soluções, igual nós comentamos agora há pouco, de confiança. Né? Então, sair da hype de só fazer código, de só entregar soluções mais rápidas, para entregar soluções que entreguem valor com confiança para os nossos clientes. Sim. E como é que você vê o tempo disso, Leonardo? Qual o horizonte que você vê? Quanto tempo a gente tem para fazer essa transformação? Você tem consegue ter essa visão? O tempo, vamos lá. Eu acho que ainda quem não começou ainda está a tempo de começar, mas está um pouquinho atrasado. Eu acho que começar desde já a entender essas mudanças de comportamento, de expectativa de negócio,
tem que ser feito o quanto antes, tá? Se você deixar isso para o próximo ano, deixar isso para o próximo, talvez até o próximo semestre, você vai ficar para trás dos seus concorrentes. Então, essa mudança tem que ser feita agora, porque ao longo, pelo menos aqui na Sênior, ao longo de 2026, desse ano, muitas dessas soluções, muitas dessas mudanças de paradigma já aconteceram e vão continuar acontecendo. Então, acho que as empresas têm que se movimentar o quanto antes para fazer isso. É uma mudança que ocorre agora, muito forte para... Acho que 25 ainda foi uma época muito de experimentação da inteligência artificial, onde ficou claro que ela traz o ganho. Agora, como? Agora, 26 é a hora de tangibilizar isso, né, colocar as primeiras sementes para que 27, 28 a gente consiga escalar esses ganhos da inteligência artificial. A gente está falando então de meses, né? Não é nem anos. A gente está falando de... Ah, sim. Não. Meses, talvez até aquele já está um pouco atrasado. Não é para deixar você que está nos ouvindo nervoso, mas eu acho que tem que começar a se mexer. E é isso aí. Essa semana eu vi eu não lembro agora qual que é a pessoa exatamente, mas no Instagram ali, o cara falando que nesse momento a gente tem que ser um pouco paranoico, né? Porque a IA tá vindo tão rápido que se a gente ficar achando que tá tudo certo, quando vê, a gente foi atropelado. Leonardo, cara, obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu tempo aqui com a gente. A gente já tá indo para o encerramento. Queria só fazer mais um último comentário que o Leonardo também faz parte da CTO Real, que é uma comunidade de líderes de tecnologia, CTOs, CIOs, executivos que estão, né, nessa linha de frente aí. É uma comunidade exclusiva para o pessoal trocar entre pares, né, exatamente esse tipo de questão que a gente está falando aqui e poder se apoiar. A gente fez um encontro para justamente poder fazer um kimono aberto, vamos dizer assim, né, abrir o coração e o que mais está trazendo dificuldade, dores de cabeça para essa posição e entrada da IA dentro do processo da operação dominou a conversa. Obviamente eu não vou abrir o que foi falado porque era um espaço seguro para essa troca, mas foi o tema principal. E aí você comentou, Leonardo, sobre 2025 ter sido um momento de experimentação, né? Eu lembro que no nosso reporte que a gente fez com a CTO Real, né, você foi um dos que trouxe a tua visão para 2026 e era muito nessa linha. Né? 2025 era momento de testar, 2026 era hora de botar isso para rodar de fato e gerar resultado para o negócio. Fico feliz que a gente está aqui e ouvindo de você que você está exatamente implementando a visão, né, que você e outras lideranças trouxeram no reporte. Então, parabéns aí pelo trabalho, parabéns aí pelos resultados que a Sênior já está conquistando. Aí eu queria deixar o espaço final aqui, Leonardo, para você poder trazer uma mensagem, que se quiser compartilhar alguma questão aí da Sênior, deixar os seus contatos, né, também fica à vontade. Não, acho que no post aqui do podcast, né, você pode deixar os links aí para o meu contato, fica mais fácil para as pessoas acessarem. Nenhuma mensagem, eu só queria contar um caso pessoal desse final de semana agora, Leandro, que é com a minha filha. Né, nessa linha até que a gente comentou, né, de todo mundo ser um dev, eu peguei a minha filha esse final de semana e falei, ó, vamos fazer um joguinho, né, para ela. E ela falou, eu quero fazer um jogo da Forca, um jogo executivo, educativo de Forca. Aí ela, tá bom, vamos conversar com a IA aqui. O que você vai falar para ela? Faça um jogo da Forca? Eu falei, tá, mas o jogo da Forca tem um monte no mercado, né? Tem vários aplicativos, sites com jogos da Forca. Por que que o seu joguinho da Forca vai ser diferente? Por que que ele vai ser mais legal do que os outros joguinhos da Forca? E foi nessa pergunta de por que que é diferente, por que que é melhor, por que que ela vai jogar esse joguinho, não o outro, que forçou ela a pensar diferente, a pensar em fazer um jogo da Forca que entrega um valor. Né? Acho que essa é a pergunta que todo mundo tem que se fazer. Né? Repetir o que já tem no mercado tá fácil. Agora, como é que você vai fazer algo diferente, que entrega valor, que vai ser atrativo para que você queira jogar todo dia o joguinho da Forca? Acho que essa é a pergunta que a gente tem que se provocar dentro das empresas. Tá? E ela fez um joguinho bem legal no final das contas, tá? E bonitinho. Quantos anos você tem? Ela ser bonitinho também. Sim, quantos anos tem tua filha? Ela tem 10 anos. 10 anos, meu, tá preparando uma executiva aí, hein, Leonardo? Muito bom, meu querido. Leonardo, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, por esse papo. Para você que nos acompanhou,
É esse tipo de conversa que a gente tem aqui no VibraCast. A gente traz executivos como o Leonardo aí para trazer na prática o que o pessoal está fazendo e que seja um aprendizado muito útil para você já sair aplicando na sua operação hoje. Acompanhe nossas redes sociais, nosso site. Quem quiser saber mais sobre a Vibra, o trabalho que a gente tem feito aí de ajudar as empresas nessa implantação e estruturação de IA, acessa lá vibra.com.br. E espero ver você aqui nesse nosso próximo episódio com mais um convidado no mesmo nível do Leonardo. Tá bom? Até mais, até a próxima.